Pronto, Fabiola já entrou, né? Ó, a aula de ontem terminou, classificação de risco. Hoje a gente vai dar biossegurança em urgência e emergência. Depois a gente vê AVE e ECG, que é a escala de coma de Glasgow. Depois a gente vê a oxigenoterapia, SAMU, animais peçonhentos, e eu acredito que eu vou introduzir mais uns 3 assuntos aqui. Poxa, que é isso aqui? Devido a um problema técnico, a pessoa a seguir será removida da reunião da gravação. Cícera Maria. Ela poderá tentar entrar novamente na reunião após o início da gravação. Oi, ela já saiu. Deixa eu aguardar ela voltar aí. Não sei o que foi que aconteceu. E aí a gente vai introduzindo os assuntos de acordo que a gente for dando aqui na aula, né? Eu falei com o professor Leônidas, que é o coordenador lá do laboratório. Como a gente já imaginava, ainda está cancelado, né? Por conta do decreto do governo até o dia 31. Aí eu falei que a gente ia encerrar nossa teoria dia 31, né? Mas aí a gente vai ficar esperando a posição do governo e a posição do coordenador depois, né? Que ele também está esperando a posição do governo, em forma de decreto. E eu já passei a questão para a Eliette, né? Porque vocês ainda têm outras disciplinas, né, para cursar. E aí para ver se ela, depois do dia 31, dependendo da posição do governo, ela inicia outra disciplina, teoria. E a gente ficar aguardando a posição do governo para a liberação da atividade prática. E, infelizmente a gente não pode fazer muita coisa com esse decreto aí do governo. Nem com relação ao laboratório, nem com relação aos estágios, e muito menos da aula prática, da aula teórica, né? Aula presencial. Então tá tudo cancelado por enquanto, mas eu acredito que antes do dia 31 o governo informa antecipadamente como é que vai ficar, se vai adiar por mais tempo ou se vai liberar e como vai ser essa liberação, tá bom? Então a gente vai seguir aqui o cronograma, né? Aí dia 28 vai ser a segunda prova e dia 31 a recuperação da teoria, né? Que eu ia ver essa data aqui porque ainda tem outra nota que vai ser a do laboratório. E aí a gente ia juntar as 3, vai juntar as 3 para dar a média, certo? Então essa data da recuperação aqui, possivelmente, dependendo se dia 1º for liberado, né, a gente vai rever essa data aqui. A gente vai colocar ela para
para depois do laboratório. A gente vai fazer agora essa segunda parte da teoria, vai fazer a segunda avaliação, depois vai para o laboratório, vai fazer uma avaliação no laboratório e depois a recuperação. Certo? Já está gravando. Podemos iniciar? Alguma dúvida? Bom, essa aula de biossegurança está lá, né? Na plataforma, não é isso? Você já tem ela. Deixa eu só confirmar aqui. Programa, material. Professor, a de ontem foi qual? Foi humanização e classificação de risco. Certo. Biossegurança, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Eu não estou vendo o SAMU. Eu vou ter que colocar também o SAMU. E acidente com animais peçonhentos, possivelmente queimadura. Esse aqui do SAMU. ECG, que é a escala de coma de Glasgow, que eu acho que não tem também. Estou vendo ela aqui. Não tem. Aí depois eu coloco. Mas biossegurança você já tem. Ok, se a de ontem também não tá lá não, né? Humanização, acolhimento. Tá, sim. Tá? Transporte, acidente, AVE tá, sinais, né, vitais, sala de emergência, protocolo. Não tá não. Percebi. Tá não, depois eu coloco. Então vamos iniciar aqui. Então a aula é para discutir os riscos ocupacionais de situações de urgência. Então, infelizmente, eu já escutei muito isso de técnicos de enfermagem e até enfermeiros, querendo corrigir o erro, dizendo que é emergência, não dá tempo de lavar a mão, não dá tempo para colocar calça-luva, não dá tempo para colocar EPI. Então isso é desculpa esfarrapada, porque a partir do momento que você está numa sala, está trabalhando numa situação de urgência e emergência, você já tem que estar ciente que vai ter que usar, vai precisar usar, tanto para proteger você, quanto para proteger o paciente. Por quê? Porque se acontecer algum risco ao profissional, quem vai responder é quem está ali na coordenação. Então, eu sei que tem muitos enfermeiros que não cobram isso, às vezes também porque não tem o material. Então, você vai cobrar o profissional usar o óculos de segurança se o hospital não fornece. Porém, luva não falta, pelo menos no hospital, no posto às vezes falta. Mas no hospital, lá no setor de urgência e emergência, principalmente se você for para um hospital maior, de grande porte, então é muito difícil faltar. Então tem que colocar isso na cabeça. Vai trabalhar, vai ter que usar. É chato? Então Michele mesmo, que acabou de entrar, a gente foi fazer um curativo e ela foi toda equipada. Então é chato, é desconfortável, usar todo aquele EPI, mas é necessário. Então não é só porque está tendo agora a pandemia que você vai usar máscara cirúrgica e vai usar aquela proteção. Então a gente tem que colocar isso em prática, principalmente vocês que estão se formando, vai começar
a trabalhar, vocês vão ver muitos profissionais que não vão usar, mas aí vocês, né, cada um faz o seu, né? Então, se eu for trabalhar, lógico que eu vou usar, porque eu vou querer me proteger, não vou querer pegar nenhuma doença, né? Então, a gente não sabe se o paciente ele tem HIV, a gente não sabe qual é a bactéria que ele está ali, qual é a doença, como é que ela é transmitida. Então, o paciente muitas vezes vai chegar com hemorragia, você vai entrar em contato com sangue, com secreção, né? Então, é necessário usar. E aí vocês também já aprenderam lá em higiene e profilaxia. A gente só vai reforçar aqui com relação à questão de urgência e emergência, né? Cai muito em concurso, né? Higiene e profilaxia nas provas do técnico, né? E situação de urgência também, né? A questão da segurança, né? Do profissional e do paciente. Então, o que é biossegurança? É o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação dos riscos. Riscos esses inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, prestação de serviço. Então, se você está trabalhando, você trabalha no SAMU, você trabalha no hospital, setor de urgência e emergência, qualquer setor, né, você está prestando um serviço, né? Então, para você se prevenir, minimizar, você tem que usar os equipamentos de proteção individual, né? E eu sempre digo, se você não tivesse o hospital, se o seu patrão lá, o seu chefe não lhe fornecer, e você vê que aquele serviço ali vai lhe causar algum risco, você pode se negar a fazer. Então, isso está na legislação do exercício profissional de nossa profissão, né? Porém, assim que acontecer você se negar, né, você tem que comunicar o COREM, né? Aí o COREM vai lá no hospital e vai procurar saber por que o hospital não está fornecendo EPI. Então, quando começou essa pandemia, né, a gente viu muito essa questão de falta de máscara, falta de álcool, falta de avental, falta de um monte de coisa. Mas isso aí não é por conta da pandemia, isso aí já estava faltando há muito tempo, né? E aí todo mundo ficou com medo, começou a cobrar, né? Mas a gente sabe que muitos profissionais, né, muitas vezes colocam a sua própria vida em risco, inclusive vários profissionais morreram, né, por conta disso, adquiriram essa doença, morreram. Eu acredito que aqui em Pernambuco já deve ter passado dos 50 enfermeiros que morreram. E a gente sabe que muitas vezes falta material, e você quer fazer o serviço, você quer cuidar da pessoa, que é uma profissão, a nossa profissão é cuidar das pessoas. Então você vê uma pessoa doente, você quer tratar aquela pessoa, né? E aí os riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhadores, dos trabalhos envolvidos. Então, tudo isso aqui, né, a biossegurança, né, é o conjunto de todas as ações para minimizar e prevenir todos esses riscos. Então, a partir do momento que você sabe disso e não cobra, não usa, você vai colocar em risco sua saúde, risco da saúde de outras pessoas, né, até de animais, né, e de outros trabalhadores, de outros colegas que estão trabalhando com você. Então, os riscos tanto para o profissional, certo? Então tá até uma setinha aqui mostrando, ó, né, que ele está desprotegido, esse profissional. Cadê a máscara, né? Então, esses profissionais aqui estão em risco. E para os pacientes também,
né? O mesmo risco de vocês também eles estão correndo. Então, pior ainda, porque você sabe qual é o risco que está tendo e o paciente não sabe. Aí o paciente vai no hospital com um problema, né? Às vezes ele sofreu um acidente, quando chega lá no hospital, pega uma pneumonia, uma herpes. Isso por quê? Porque o profissional não usou, não fez higiene, né? Não usou equipamento, né? E passou, né, a doença para essa pessoa, que não é para acontecer isso. É para acontecer o contrário. É você tratar a doença dele, não é passar mais doença para ele. Aí o que é que a gente vê muito por aí acontecendo? O paciente ele vai até para uma cirurgia e no mesmo dia está recebendo alta. Aí os médicos dizem logo, é melhor ir para casa do que ficar aqui no hospital, porque eles sabem que se ficar no hospital, o risco dele pegar outra doença é muito grande. Isso não era para acontecer, mas infelizmente acontece. Nos serviços de urgência, pronto atendimento, pronto socorro e unidade de emergência, absorve grande demanda, né, graus variados de gravidade e déficit de recursos humanos e de materiais. Isso todo mundo sabe. Infelizmente, isso é culpa, às vezes, né, muitas vezes, dos próprios profissionais. Porque eu vou dizer uma coisa, se todo mundo que sai do curso, tanto médico quanto enfermeiro, técnico, e chega lá para trabalhar, tá faltando material e você se recusar a fazer, que é o certo, né, isso aí ia mudar muito, né, porque o gestor ele ia ver que para colocar ali o setor para andar, tem que ter luva suficiente, né? Tem que ter álcool, tem que ter EPI, tudo direitinho. Mas aí você vai empurra com a barriga e faz isso, não sei o que, né? Aí isso aqui, a tendência é nunca ser resolvido por conta disso. Vulneráveis riscos ocupacionais e de segurança para o paciente vai acarretar no cuidado, na qualidade do cuidado. Você não vai prestar um cuidado eficiente, com qualidade. Porque, como eu falei, se você não lava a mão, você não usa o álcool, você não usa luva, ou então usa uma luva para atender 10 pacientes, você vai colocar em risco mais ainda o paciente. Como é que você vai dar uma qualidade, né, de serviço assim? A biossegurança em situações de urgência na porta de entrada, né, que muitas literaturas falam ainda que a porta de entrada no SUS são os pronto atendimentos, que na grande maioria né? Então a gente sabe que em outras disciplinas a gente falou que qualquer lugar é porta de entrada, mas o que entra mais de paciente no SUS, nos hospitais, é pelo setor de urgência e emergência, né? Que é o primeiro contato do paciente com os profissionais de saúde. Então o risco aí aumenta, né, muito por conta disso. Então os profissionais que trabalham nesses setores são os que colocam mais em risco a vida deles, né, porque eles vão estar ali na porta de entrada, né, vai estar ali na linha de frente, né, na linha de frente lá do cuidado a esses pacientes. Então as ações têm que ser rápidas e precisas, caracterizam o atendimento de urgência. Não quer dizer que você vai atender de qualquer jeito, né? Mas tem que ser rápidas, porém precisas, né? Com todo o protocolo, né? Que todo mundo sabe, né? Que existe protocolo do Ministério da Saúde, como também existe protocolo do hospital. Então, em qualquer lugar que eu for trabalhar, a primeira coisa que eu vou procurar é o protocolo da instituição. Se não existir o protocolo da instituição, eu vou seguir o protocolo do Ministério da Saúde, né, que é o protocolo mãe.
alto grau de domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Então a gente fala que o profissional que trabalha em urgência e emergência, né, ele tem uma experiência muito grande, né, com relação a outros profissionais, né, porque ele atende de tudo, né, ele atende gestante, ele atende idoso, criança, né, pessoas com deficiência física. Então tudo vai entrar pela porta de urgência e emergência. Tudo pode entrar, né? Qualquer idade, qualquer situação, né? Paciente de saúde mental. Então ele requer, né, muita experiência, muito conhecimento, muito domínio de tudo isso, né? Cognitivo, afetivo, né? Eu me lembro que teve um plantão que eu tirei. Eu acho que eu já falei nessa turma. Se eu não falei, eu costumo falar nessa disciplina de urgência e emergência, que o paciente, a gente estava fazendo uma reanimação nele, e depois de quase 1 hora o paciente veio a óbito e a médica sumiu do plantão. E aí quando a gente foi procurar a médica, né, depois de muito tempo, ela estava no quarto chorando, e outros pacientes lá, né, precisando de atendimento. Então essa pessoa não tinha, né, domínio afetivo, né, não tinha qualificação de trabalhar numa situação de emergência, né? Então quem for escolher essa área, né, que eu acredito que no caminhar, que já vocês estão no finzinho do curso, apesar que vai passar por muito estágio, ainda vai ver muita coisa. Eu acredito que já tem gente que já está, né, gostando de algum setor, mas aí se alguém gostar desse setor de emergência, então vai ter que lidar com muito óbito. Pessoas vão morrer na sua frente. Então você, psicomotor, então você perder um paciente, se você for aquela pessoa que fica tremendo, né, que fica nervoso, então nem escolha essa área, né, SAMU, urgência e emergência. Vocês estão me escutando? Todo mundo caladinho, deixa eu ver se não caiu aqui. Professor, mas a pessoa tem que ir para saber se realmente vai lidar com essa área ou não. Vocês vão passar pelos estágios, né? Aí no estágio, geralmente você já vai escolhendo mais ou menos o caminho ali que você quer ficar, né? Que gostou mais, né? Porque sempre tem uma área que você se identifica mais, né? Isso. Eu sempre digo, olha, eu fiz a especialização de UTI, mas quando eu fui para restauração na UTI pediátrica, é um lugar que, né, não me bote que eu não vou me dar bem não. Então se aparecer alguma oportunidade futuramente, né, eu vou recusar sem pensar 2 vezes. Então é isso que eu estou dizendo, que tem gente que pega e não é qualificada, sabe às vezes que não tem condições, mas às vezes você pensa ali no lado financeiro, né? E aí isso aí não é muito bom nem para a pessoa, né, para o profissional, né? E nem pior ainda para o paciente, porque é paciente de risco, né? E ele vai depender de todo esse conteúdo aqui, ó, cognitivo, afetivo e psicomotor. Então na hora de lidar com esses pacientes você tem que né, dominar tudo. Verdade. Teve um professor meu, que ele era dessa disciplina, e ele era especialista, não sei, né, porque já faz tempo, trabalhava não sei quantos anos no SAMU, e ainda era fiscal do Corém. Aí ele disse que teve uma vez que estava no SAMU trabalhando de plantão, e aí ligaram para ele lá em Recife, ele trabalhava em Recife,
E aí, quando ele foi fazer o atendimento, era numa favela, era um paciente que tinha sofrido uma tentativa de homicídio. E aí, quando ele começou, a equipe dele entrou na casa, na residência da pessoa, começou a fazer o atendimento, os bandidos foram lá para terminar o serviço. E aí imagina como é que a equipe, né, tem que lidar ali naquele momento. Porque graças a Deus, né, eles não mexeram com os profissionais, né, mas poderia, né, por estar perto ali. Infelizmente tem gente que não pensa ali nas pessoas que estão ali perto. Ninguém sabe o que foi que a pessoa fez, nem precisa saber, né, porque o trabalho da gente não é esse, o trabalho é cuidar, né, mas aí a gente tem que lidar muitas vezes com esse tipo de situação. Já aconteceu aqui no Hospital Regional várias vezes, né, os pacientes sendo socorridos, entra aqui na emergência e o bandido vem atrás, né, se souber que ele ainda está vivo, tem bandido que vai atrás mesmo, né? E você tem que estar preparado às vezes para tudo. No estágio da gente já teve um óbito. Um óbito, né? Pronto, então acontece. No setor de urgência e emergência, apesar que vocês não foram ainda, né, para esse estágio, porque ainda vocês estão vendo a teoria. Mas eu sei que aqui o regional, né, a professora leva muito vocês para lá, porque é onde mais tem serviço para vocês fazerem, né? E vai acontecer muito, principalmente quando vocês começarem a trabalhar, que vai estar no dia a dia, o plantão ali, o dia todinho, né? Vocês vão ver muitas pessoas morrendo, né? E você tem que fazer como técnico, você tem que fazer os primeiros cuidados pós-morte, né? Eu acho que vocês até já aprenderam, né, a fazer. Então você tem que fazer a higienização do paciente, tem que colocar ele direitinho ali até a chegada da família. Então vocês têm que treinar muito o psicológico. Pois é. Exatamente. Então a biossegurança, né, tem que ter também a parte da humanização. Em todo lugar que você for trabalhar, tem que ter a questão da humanização, tanto para o profissional quanto ao acompanhante, paciente, né? Tem que ter muito cuidado com os acompanhantes, né? Que o acompanhante pode trazer muita dificuldade para você quando for cuidar do seu paciente, né? A questão de infecção, da higiene, né? A questão da alimentação, né? Mas aí a gente tem que ter humanização, tratar essas pessoas com educação e com humanização, né? O atendimento em situações de urgência. Então, o equilíbrio emocional, o conhecimento científico, a capacidade para trabalhar em equipe, isso é muito importante, né? Eu me lembro que essa mesma médica que eu falei que foi chorar, quando a gente entrou na sala, ela já estava fazendo os primeiros atendimentos, e eu entrei com uma colega minha, com a enfermeira, e ela estava gritando com a equipe, gritando mesmo. Então, eu fiquei calado porque eu estava iniciando o plantão. A enfermeira que estava passando o plantão para mim foi que, quando viu aquela situação, né, ela disse: olha, você não tratou nem como médico, tratou como você, porque ela estava tratando as pessoas sem humanização nenhuma. Você fale baixo, né, fale com educação, né, porque não tem como a gente trabalhar numa situação dessa, outra pessoa gritando com você, né? Então, infelizmente, a gente vê muito médico, né, ainda gritando com um profissional de enfermagem, né? E é muito ruim
né, para a equipe trabalhar numa situação dessa. Então você tem que ter a capacidade de trabalhar em equipe, né? Ah, mas professor, eu não gosto daquela enfermeira, aquela enfermeira é chata, eu não gosto daquele médico, não gosto da minha colega. Não interessa, né? Arrume um jeito, seja profissional, esqueça tudo, né? E pense na questão profissional, né? Do cuidado do paciente. Quem está precisando do cuidado é o paciente, não é sua colega, não é o médico, né? A comunicação também deve ser muito eficiente. Então, desde o começo do curso de vocês que a gente fala, ó, a gente se comunica muito em termo técnico, né? Então vocês têm que dominar bastante termo técnico, porque senão vocês muitas vezes vai ficar voando. O médico vai falar ali palavras e se você não souber, né, vai dificultar muito na hora do atendimento, né? O conhecimento científico é muito importante, né? Então, se você gosta de uma área e vai trabalhar naquela área, então tente ser o melhor daquela área. Estude tudo que tem do geral e principalmente naquela área que você vai trabalhar, né? Porque vai depender de muito conhecimento, principalmente de urgência e emergência, né? Como eu falei, você atende de tudo. Então, de tudo você tem que saber, de tudo. Então você puxa de todas as disciplinas, desde a primeira lá, que vocês tiveram desde o início do curso, até a última, que eu acredito que vai ser UTI. Então vocês têm que estudar muito mesmo. Mas não é só quando estudar só quando for para trabalhar em urgência e emergência, não. É estudar em qualquer situação. Ah, professor, eu gostei de posto. Eu quero trabalhar em posto de saúde. Então vocês que já passaram, né, em posto de saúde, sabem muito bem que técnico tem muitas funções em posto de saúde. Muitas mesmo. Então tem que ter também muito conhecimento, né, científico. Tem que estar sempre se atualizando. Tem que estar treinando. É uma coisa que você não faz há muito tempo. Vai lá, dá uma lida, né, tenta praticar um pouco, tira dúvida. Porque quando acontecer na hora, você não pode ter essas dúvidas não. Principalmente se for urgência e emergência. Risco para os profissionais. Então existem os riscos físicos. Quais seriam, pessoal, os riscos físicos para vocês? Situação de emergência. Quais seriam? Alguém pode me dar algum exemplo?